Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cássio Fonseca, presidente do PTB Ambiental e pré-candidato a vereador do município de São Paulo. Hoje teremos um debate caloroso, bacana de se ouvir e para aprender. Falaremos sobre a sociedade LGBT no Brasil e os seus direitos, com nossa convidada especial, Aline, e Ana Paula, nossa psicóloga. Olá, meu nome é Aline, estou para concluir a faculdade de Direito esse ano. Tenho procurado aprender e estudar bastante sobre esse mundo LGBTI, principalmente porque eu moro com uma mulher, eu sou casada, me relaciono com uma mulher, e após começar a me relacionar com uma mulher, eu descobri quão difícil é você se assumir, você viver em paz com uma opção sua. Então, é algo que eu tenho procurado estudar e aprender e ajudar as pessoas que precisam de clareza e de tranquilidade para seguir os seus instintos, as suas vontades. Ana, por favor. Bom, gente, eu sou Ana Paula, mais uma vez estou aqui participando com o Cássio, é um prazer ter a Aline aqui conosco hoje. Eu sou psicóloga, estou aqui para dar minha contribuição nessa discussão que é extremamente relevante, e mais uma vez eu convido a todos que estão assistindo esse vídeo, que compartilhem, que curtam, e a gente deseja mesmo que o trabalho que está sendo feito nesse canal realmente possa trazer reflexões e contribuir para uma sociedade melhor, que é o que todos nós estamos buscando. Eu penso, Aline, que quando você disse a palavra da liberdade, ou nas entrelinhas do seu texto, nós falamos de liberdade. O que é ser livre? Conta um pouco da sua experiência, por favor. Então, Cássio, eu não estou nesse mundo, digamos assim, há muito tempo. Eu me relacionei com um homem praticamente a minha vida inteira. Eis que eu me apaixonei e me envolvi com uma mulher. Hoje eu moro com ela e com os meus filhos. É uma relação totalmente baseada no respeito, na cumplicidade, na amizade. E foi assim, dessa forma, que eu tentei levar todos os meus relacionamentos, indiferente de ser com homem ou com mulher. Algo que eu sempre ensinei para os meus filhos e algo que eu falo muito desde sempre, é que as pessoas precisam entender que amor não existe fronteiras, não existe limites. Você ama e amor é algo valioso, é a coisa mais valiosa que temos. Então, a partir do momento que você entende que aquilo é somente amor, pouco importa se são dois homens, se são duas mulheres, se é um homem com uma mulher, desde que haja amor. Todas as relações devem ser baseadas no amor. Mas eu sinto que a sociedade em si não está preparada para aceitar duas mulheres que se amam, que se respeitam, que se entendem, que respeitam as pessoas ao redor, se darem bem, terem sucesso no que pretendem fazer, terem um relacionamento sólido, um relacionamento de respeito mesmo. Então, acaba que as pessoas te agridem com palavras, agressões físicas, enfim. De forma que você não fez nada para ninguém, só te agridem por prazer, por não se conformarem, por que elas não dão certo com ninguém e você está dando certo com outra mulher. Acho que o foco principal de tudo é o respeito. A partir do momento que você respeita a decisão da outra pessoa, com quem ela quer se relacionar, tudo está perfeitamente bem. Como os meus filhos me disseram quando eu comecei a me relacionar com a Stephanie, amor é amor. Da mesma forma que eu ensinei eles que amor é amor, na minha visão, sempre foi assim, na visão deles, também foi em relação ao meu novo relacionamento com a minha mulher. Naquele momento, foi bem claro que eu só me relacionaria com ela com a aprovação deles. E por eu nunca ter tido esse momento de preconceito, de nunca ter
ensinado para eles, porque eu ensino que isso é em todas as áreas, não só com pessoas lésbicas, com gays, com trans, não é só nessa área. Respeito é a todas as pessoas, porque não existe só o LGBTI. Existe o preconceito de um negro, existe um preconceito de um trans, sabe? Então, assim, o respeito e o amor é a base de tudo. A partir do momento que você entende amor é amor, o que fazem dentro da casa deles não tem nada a ver comigo, tá tudo certo. Uma das coisas que eu sinto muito também é que as pessoas se preocupam muito em porque duas mulheres vão ficar se pegando na rua e meu filho não pode ver isso. Dois homens vão ficar se pegando e não pode uma criança ver isso. Existem coisas muito mais graves, na minha visão. Tanto quanto duas mulheres, como dois homens, como homem com mulher, ficar se pegando em público, na frente de outras pessoas, é feio. Isso é feio num geral. Não importa qual tipo de relacionamento você tem. Relacionamento é a dois dentro de casa. Não em público. Isso não tem necessidade de acontecer. Só que as pessoas se incomodam com um carinho, um olhar, que não se incomodam com uma novela das 8 que passa homens e mulheres, desculpa a palavra, mas assim, transando, e que tá tudo certo você assistir isso com um filho menor dentro da sala. Tem novelas que passam o homem agredindo a esposa, e tá tudo certo seu filho ver isso. Agora, ele aprender que deve se respeitar duas mulheres que se relacionam, ou dois homens, ou um trans. As pessoas não podem ensinar que isso é respeito? Então, na minha cabeça, não tem muito sentido isso. Graças a Deus, o direito brasileiro tem procurado olhar para essa área. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela não abrange só mulheres agredidas por homens, mulheres agredidas pelo seu cônjuge. Ela abrange também trans, ela abrange relacionamentos homoafetivos, tanto de mulheres como de homens. Então, a Lei Maria da Penha, ela nada mais como cuida para que as pessoas sejam respeitadas, já que, infelizmente, as pessoas, para respeitar outra pessoa, precisam de uma lei. Isso não deveria precisar de lei. Isso deveria ser o básico do ser humano, do caráter da pessoa. Mas já que é obrigatório fazer uma lei, então sim, existem leis que nos protegem hoje em dia. Eu fico feliz hoje da lei brasileira pensar pelo nosso mundo. Que amor, Ana Paula. Como é que a psicologia enxerga essa palavra? Então, a gente sabe que o ser humano em si, todos nós, independente do gênero, né, independente das características, todos nós queremos ser felizes. E o ser humano, ele é um ser de relacionamento. Todos nós buscamos. Precisamos de relacionamentos na vida. A vida em sociedade é construída em relacionamentos. E eu acho que essa é, de certa forma, a magia da vida humana e também o motivo de tantos conflitos nos relacionamentos, né? Então, o amor, ele pode ter várias explicações, desde filosófica, desde religiosa, né, desde uma visão mais humanista, uma visão mais romanceada, tem vários significados. Mas tudo se trata do relacionamento. E o que todo ser humano quer é ser feliz, né? E a gente busca nas nossas relações essa completude, né? A gente busca se completar, busca que o outro acrescente na minha vida que muitas vezes eu identifico que está faltando. A gente quer estar junto, a gente quer viver uma relação, a gente quer viver em harmonia, a gente quer viver a felicidade que buscamos. Sempre, não importa quais as circunstâncias. E o que a gente vê, infelizmente, nessa sociedade que a gente vive hoje, é a intolerância com que eu, de certa forma, considero diferente, né? Seja, por exemplo, com um casal interracial, porque o rapaz é negro, a menina é loira, ou a menina é negra e o rapaz é loiro, seja por questões religiosas, você imaginar, por exemplo, um judeu se relacionando com uma muçulmana, seja por questões culturais, de repente, um indígena se relacionar com uma moça que não seja, e seja também por questão de gênero, seja por duas meninas ou dois rapazes, ou um trans ou uma trans, a gente sempre vê aquilo que a gente considera como diferente, de certa forma, com um olhar preconceituoso, né? O ponto o que a gente faz com isso? Como eu lido com isso?
né? Eu, particularmente, opinião minha, eu entendo que muitas vezes a convivência transforma o olhar. Então, aquilo que para mim, de certa forma, é diferente, quando eu começo a conviver, eu percebo que a diferença só existia aqui. Porque eu estou lidando com o mesmo ser formado da mesma característica que eu. Quando eu consigo conviver e entender que simplesmente chega e está buscando a mesma coisa que eu, que é ser feliz, né, que é a tal chamada felicidade, essas diferenças caem. E eu consigo trabalhar essa aceitação, né? O problema é se permitir se conviver. Infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje, e aí eu vou ampliar um pouquinho para além da questão de preconceito de gênero e de relações homoafetivas, mas de uma maneira geral, a gente está vivendo numa sociedade extremamente intolerante. Então, por exemplo, a Aline vai concordar comigo, nas redes sociais dela, nas redes sociais da esposa dela, provavelmente ela só tem os amigos dela. Mas se ela fizer um post delas como um casal feliz, aparece gente que você nunca viu na Terra para te criticar. Né? E o pior, a pessoa se sente no direito de vir comentar qualquer coisa na rede social do outro. E não só por essa questão de relacionamento, mas por tudo. Né? Porque o sujeito postou lá, de repente comprou um carro novo, já vem alguém criticando porque está se expondo, não sei o quê. Então a sociedade está numa intolerância tão grande que as pessoas muitas vezes falam o que vem na cabeça, isso quando não agem. Né? E a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, o público LGBT é um público que sofre muito com a agressão física, com a violência mesmo. Não basta só a violência verbal, a humilhação. Muitas vezes as pessoas estão numa intolerância tão grande que parte para agressão física mesmo. É por isso que eu acho super importante, como a Aline estava falando, a questão da lei, para defender, porque, infelizmente, a nossa sociedade tem sido construída numa estrutura que as pessoas, infelizmente, só entendem que aquilo é errado, que elas não devem ou que elas não podem, quando existe uma lei que puna. Né? Infelizmente, o respeito na nossa sociedade está se tornando algo condicional a uma punição. Eu vou respeitar se eu for punido. Exatamente. Algo obrigatório, porque de livre e espontânea vontade você não respeita a decisão do seu colega, da pessoa distante. Então, assim, não tem sentido. Pegando um gancho do que você falou de rede social, quando eu comecei a namorar com a Stephanie, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas vocês deviam se preservar, vocês deviam fingir que eram amigas, que aí não impactava ninguém. Aí eu falei, tá, impactar quem? As únicas pessoas que eu me preocuparia em impactar, porque são parte de mim, são os meus 2 filhos. Se para eles está tudo ok, por que eu tenho que esconder? Eu tenho que mentir? Porque quando é um casal heterossexual, você pode publicar que você tá bem, que você tá de namorado novo e tá tudo certo. Quando é um casal homossexual, você tem que esconder, você tem que fingir que é sua amiga, ou você tem que ir com calma. Então eu não entendo o porquê dessa dificuldade. Simples. Você não concorda? Ok. Mas você tem obrigação de respeitar. Na Constituição, e essa difícil, né? Perdão. Na Constituição reza que o cidadão tem o direito de ir e vir. Isso é bom. Estou certo, advogado? Certíssimo, certíssimo. Eu penso que quando você quer cercear o direito do indivíduo, do outro, ir para o cinema, ir ao restaurante, ir à escola, ir à padaria, à farmácia, de mão dada com a sua esposa, isso é um crime. E esse crime não é punido. O ser humano, como a Ana Paula citou, ele está intolerante. Mas a intolerância é quando é o outro. Quando é ele que pode. Quando é no quintal do vizinho. Quando é no quintal do vizinho, eu não gosto, eu não quero. Aí quando chega perto de você, aí o negócio é diferente. Então, um exemplo básico. Tivemos agora o Dia dos Pais, porque o Tami não pode representar pai. Mas espera aí, então um pai adotivo também não pode representar um pai? Por quê?
né? Ele não é biologicamente pai da criança. Pai não é quem cria, não é quem dá amor, não é quem fica do lado da mulher, não é a forma que você se enxerga. Por que que ele não é um pai? Se é ele que está o tempo todo do lado da esposa dele, se é ele que está o tempo todo acordando de madrugada, que leva no médico, que dá vacina, que cuida, que educa, que cria, aí ele não é digno de ser chamado de pai. Agora, o cara que bate na esposa na frente dos filhos é pai. É pai porque ele tem um órgão genital masculino. Entendi. Então, assim, não tem sentido essa intolerância na minha cabeça. É algo totalmente... Por mais que eu pense, por mais que eu avalie, eu não chego num consenso do porquê da intolerância. Porque se fosse pra gente ser intolerante, então a gente tem que ser intolerante com tudo. E não só com o que te convém. Como você falou, como a gente falou das novelas. Ah, tá tudo certo. O cara bater na mulher na novela e as crianças veem. Isso ninguém faz alvoroço, porque vai ter agressão na novela. Mas coloca um selinho de 2 homens ou de 2 mulheres para você ver se não vai estar em todas as notícias, todos os lugares que você imaginar. Vai ser notícia de capa. Então, assim, as pessoas precisam pensar no que elas estão aceitando como tolerável e o que não. Porque muitas coisas que elas estão aceitando, achando intoleráveis não é intolerável. É apenas a vida do outro. E o que você está tolerando que seus filhos vejam é exemplo para o futuro. É algo que eles podem acabar fazendo no futuro por ter tido exemplo quando eram pequenos. A nossa sociedade, a Ana citou muito bem, eu posso falar de sociedade, posso falar de organismo, mas quando o organismo funciona bem ou quando ele é bem-vindo? Então vejamos, Aline e Ana. O organismo é bem-vindo ou a pessoa é bem-vinda, negro, e nesse caso nós estamos falando do público LGBT, ele é bem-vindo porque a sociedade quer assim. Quando vocês, ou quando essa sociedade traz dinheiro para a dita sociedade direita, os festivais que acontecem do público LGBT trazem centenas e centenas de valores para a cidade de São Paulo. Aliás, para o mundo, porque acontece esse evento em diferentes partes do mundo. Aí são bem-vindos. Olha que festa bonita, que festa colorida. Mas espera aí, não existe um preconceito que falta de seriedade. Não estou dizendo que tem que haver a discriminação. Eu quero colocar aqui que tem que haver um bom senso. Olha aí, ó. São pessoas, são seres humanos, são pessoas que querem viver, que querem expor os seus problemas, como qualquer um, como o hétero. E olha, eu tenho uma necessidade de tal coisa, e ele precisa ser atendido. É preciso saber que o outro, ele sente dor, ele tem amor, ele tem raiva, ele tem ódio, ele quer estudar, ele quer atendimento médico. Ele quer trabalho. Ele quer trabalho, principalmente trabalho. O que ele não quer é ser discriminado. Isso é o que ele não quer. Não é isso, Aline? Você teria alguns números aí, Aline, para mostrar para nós em relação ao que a gente entende como direito do outro, e nesse caso, do público LGBT? Então, Cássio, só o ano passado, em caráter de Brasil, foram registrados 329 mortes do mundo LGBTI. E não foram mortes especificamente pela sua orientação sexual ou por ser quem você quer ser. Só por isso. Desses 329 mortes, 297 foram homicídios. As pessoas foram mortas por amar alguém do mesmo sexo ou por querer se vestir da forma que acha que deve se vestir. Além disso, 32 suicídios, porque as pessoas têm medo de lidar com as suas vontades e as pessoas, para não ter que lidar com isso, jogar isso para o mundo e não saber como o mundo vai reagir e vai aceitar, elas preferem tirar a própria vida. Então é assustador,
Porque a gente fala tanto de homicídio, 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 homicídio. Tá, e aí? Como que a gente deixa uma pessoa morrer? Ou como uma pessoa se matar? Uma vida é tirada pelo simples fato de que ela quer amar alguém do mesmo sexo, ou porque ela quer se vestir como mulher, ou porque ela quer se vestir como homem, por ela ser um trans. Por quê? Só me explica o motivo, porque não existe Então, motivo. vamos ver se As a pessoas psicologia, fazem. perdão, vamos ver se a psicologia explica isso. Tem uma explicação, Ana? Olha, o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? A gente lida com os mais diversos conflitos, com os mais diversos transtornos, e mesmo quando a gente fala de transtorno, é um assunto extremamente delicado. E na história, não simplesmente da psicologia, mas da ciência, a questão do relacionamento homoafetivo foi tratado como doença pela ciência por muitos e muitos anos. Né? A perseguição em relação a esse público, ela existe há muito e muito tempo. Hoje, podemos dizer sim, a Aline vai concordar comigo, principalmente por conta do apoio das leis, que a gente tem, digamos que, um passo à frente, por exemplo, de um século atrás. Né? Então, dentro da própria psicologia, esse tipo de questão já foi tratado como doença. Hoje, não. O Conselho de Psicologia brasileiro, ele repudia que a questão da homoafetividade ou essa questão de gênero seja tratada como uma doença, né? Então, é um tabu há muito tempo que esse público enfrenta, né? O preconceito, a discriminação, a perseguição é enfrentada por eles há muito tempo. E aí a gente pode pensar também que, assim como as mulheres, né, as mulheres hoje têm mais direitos, têm uma liberdade maior e vem lutando por isso há muito tempo, o público LGBT da mesma maneira. Né? O ser humano, ele é muito diverso. O problema é que o próprio ser humano não consegue se aceitar. E tem um aspecto que a gente considera dentro da psicologia, que é a chamada projeção, né? Que a gente poderia, de repente, usar como não vou dizer que vai explicar o preconceito e o porquê dos ataques, mas, de certa forma, ele traz um olhar a respeito desse comportamento. A projeção seria você projetar no outro que você não suporta e não tolera em você. Então, muitas vezes eu poderia dizer que, pensando nesse conceito, o que eu persigo, discrimino e agrido no outro é porque muitas vezes eu não aceito em mim. Ou porque eu tenho dificuldade de lidar com isso em mim. Né? Não estou afirmando que todas as pessoas preconceituosas ou agressivas contra o público LGBT, no fundo, também tem uma questão sexual a ser tratada. Mas esse comportamento faz a gente pensar. Né? E aí eu deixo até a reflexão para quem de repente está nos assistindo. Se você, por exemplo, já se viu muitas vezes com um pensamento preconceituoso, com um olhar preconceituoso, ou às vezes até com um comportamento mais agressivo em relação a essa questão, refletir um pouquinho por quê. A pergunta que a Aline fez é extremamente cabível. Por quê? Por que essa intolerância? Por que essa não aceitação? É uma pessoa, são duas pessoas, são várias pessoas que estão simplesmente vivendo como eu e querendo como eu ser felizes. Eu não preciso compartilhar dos mesmos pensamentos, das mesmas ideias, muitas vezes do mesmo comportamento. Mas como eu, são seres humanos que estão buscando o seu lugar nessa terra, encontrar o seu propósito e viver da melhor maneira. Simples assim. Mas por que eu não aceito? Né? Então fica para a gente pensar, né? Cada um de nós tem que refletir tudo aquilo que me causa estranheza e que muitas vezes me leva a um pensamento preconceituoso, eu refletir, parar e avaliar, mas por que isso me incomoda? Que questão, afinal, eu tenho que trabalhar em mim para justificar que eu esteja me incomodando com aquilo? Ou com aquele comportamento, com aquela situação, né? Isso que muitas vezes a psicologia trabalha. O problema não está naquele público. O problema está em mim, que não aceito, que não tolero. Só que parar para olhar para si é muito mais difícil do que simplesmente partir para cima do outro, né? Então, por isso que a gente tem esses comportamentos intolerantes na nossa sociedade. E de uma intolerância de tantas formas. O exemplo que a Aline trouxe do caso da Natura com o Tami, assim, nas redes sociais eu acompanhei um pouquinho, não eram simplesmente eu não concordo, eu não acho que deveria fazer. Eram comportamentos extremamente agressivos, falas extremamente agressivas, quase que amaldiçoando
o rapaz e a família dele, sabe? Eram falas de ódio, que você fica pensando, gente, mas será que essa pessoa fez tanto mal pro Brasil inteiro, para tanta gente odiar dessa forma? E você sabe que não. É simplesmente porque ele escolheu viver a vida dele do jeito que ele decidiu. E o que o povo tem com isso? O que a população, essas pessoas preconceituosas têm com isso? Simplesmente é para pensar. Se algo está me incomodando, talvez o problema não esteja no outro, que seja em mim. Né? Avaliar o porquê que eu estou me incomodando com aquilo. Eu vi uma matéria esses dias em relação ao Tami, com a família dele, com o filho dele, e ele deu uma resposta bem legal. Ele não agrediu ninguém, só falou que estava tentando viver a vida dele. E eu vi uma pessoa que comentou que eu achei muito válido, eu acho que é bem legal a gente colocar nesse ponto. Já pararam para pensar que enquanto duas mulheres, ou dois homens, ou um trans com uma mulher, enfim, essas famílias que as pessoas dizem que não é respeitosa, estão criando uma criança com base no amor, no respeito ao próximo. Muitas em abrigos foram abandonadas por casais héteros, por pai e mãe, homem e mulher. Sim, então, e não assim, só. A gente tem hoje as chamadas famílias disfuncionais. Então. E não se trata dessa questão de gênero. Muitas vezes o pai e a mãe estão lá, mas cadê desempenhar o papel? Então, o preconceito e a falta de respeito com a família alheia vai muito mais do que, como a Ana Paula disse, do que te incomoda, do que o que realmente está acontecendo. Porque a partir do momento que estão criando a criança com base de respeito, amor, educação, não tem o porquê você se incomodar. Vamos se incomodar com as crianças que estão abandonadas no abrigo, com as crianças que não são criadas por mãe e pai, que são criadas por vós, que são criadas por tias, por madrinhas. Então vamos ser menos hipócritas. Exatamente. Muitas vezes crianças que estão sofrendo abuso dentro do mesmo teto que os progenitores, que fecham os olhos e não fazem nada. Eu acho que a reflexão fica bem aconselhada nesse momento. Que as pessoas parem e pensem o porquê. Por que eu estou me incomodando com algo que não está me fazendo mal? Que, pelo contrário, são crianças que estão sendo criadas e educadas. Aline, você vai fechar o programa. Ai, meu Deus. Nós estamos entrando na reta final. Em 2 minutos, o que você diria para o público LGBT no que tende ao encorajamento de viva a sua vida, procure os seus direitos, por favor, Aline. Em 2 minutinhos. Eu queria deixar bem claro, agradecer primeiramente o convite. Espero que mostrar a minha cara, mostrar a minha história, encoraje muitas pessoas a lutar pelo que elas querem, pelo que elas acreditam. E se você não tiver o apoio do seu pai, da sua mãe, da sua melhor amiga, de quem você achou que chamaria em qualquer situação, procure, nem que seja uma ajuda psicológica, procure pessoas que estarão contigo para te ajudar a ser você mesma. Não tire a sua vida. Não deixe outras pessoas acreditar que você vale menos porque você se relaciona com alguém do mesmo sexo do que alguém que relaciona com alguém do sexo oposto. Você tem o mesmo direito e o mesmo valor que pessoas que se relacionam com qualquer outra pessoa. O ser humano em si é valioso. Ele não precisa seguir o padrão que as pessoas acham corretos para ter valor. Ela tem valor indiferente do que ela faça. Estudem, vão correr atrás do que vocês gostam, vão fazer coisas que vocês gostam e se cerque de pessoas que vão amar você, indiferente do que você escolher. As pessoas sabendo que é simplesmente a sua opção e que isso não vai prejudicar elas, te garanto, vai fazer as pessoas te respeitarem e te olharem com outros olhos, porque foi isso que aconteceu comigo. Muita gente que não apoiava começou a entender e a me respeitar depois que eu botei a cara no mundo e falei, sim, eu quero viver com a minha mulher e eu vou continuar com ela porque é a relação que eu quero para minha vida, relação de respeito, de amizade, de companheirismo e de amor. Então, amor é amor, vamos espalhar amor por aí, eu acho que é o principal de tudo. Eu tenho certeza, na verdade, que quanto mais amor, mais certeza de que esse mundo vai melhorar.
Então, não se escondam, procurem ajuda, nem que seja psicológica. Não tirem sua vida por opiniões alheias. A opinião alheia você deixa com a pessoa, porque é dela, não é sua. Não traga para sua vida algo que não é seu. Muito obrigado, Aline, pela sua participação nesse programa. Ela é muito importante. As suas palavras de encorajamento a todos que nos assistem, ela é de extrema relevância, extrema importância para que mais pessoas possam adentrar o nosso programa e transmitir aí a sua experiência. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Você que está assistindo o canal Novos Tempos, curta, compartilhe, comente. É importante a sua opinião para que possamos fazer o melhor. Até mais.